Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Falar um pouquinho sobre esse nosso podcast, a dádiva, que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de alguma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e também de desinteresse. Ela reflete uma explosão de sentimentos, como a generosidade, a espontaneidade, a alegria e a gratidão. Aqui nesse nosso momento, esse nosso podcast, nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade, que atuam com alguma causa, sempre visando o bem comum da coletividade, ainda que essas ações ocorram de forma individual. Então eu quero convidar você também a se inscrever no nosso canal no YouTube, também nos seguir no Instagram, no Facebook e também no Spotify para nos acompanhar de forma por áudio. E hoje nós vamos receber aqui uma entidade que ela é a primeira associação ambiental catarinense, ambientalista catarinense. Ela foi fundada em 5 de maio de 1973, recém 49 anos completados, a Associação Catarinense de Preservação da Natureza, a Caprena. E eu tenho aqui a honra de receber Lauro Eduardo Baca, que está como presidente, o Vanderlei Schmidt, que é conselheiro, e também Leo Carlos Cives, que também é conselheiro. Sejam muito bem-vindos. E a Caprena, por que a Caprena? Bom, é uma história longa, tentar resumir. Nós éramos estudantes de ciências biológicas na FURB, na época chamada de História Natural. Então, na realidade, somos naturalistas, né? Uma espécie de profissão em extinção. A hora que morrerem os últimos, acabou a profissão. E a gente sempre gostou assim, de natureza, né? Eu, pessoalmente, tinha, já na época do curso científico, como aluno do Colégio Pedro II de Blumenau, nós tínhamos um clube de ciências, chamado Clube de Ciências Professor Frei Fulgêncio Calpe, que era um grande mestre na área de ciências do Colégio Santo Antônio, do qual participavam alguns colegas. Era um grupo espontâneo, não tinha professor, não tinha ninguém coordenando, né? Nelson Lindner, por exemplo, era um dos colegas já daquela época. Então a gente sempre tinha esse tipo de interesse. E também por gostar de natureza, um dia me inscrevi num concurso Cientistas de Amanhã e acabei sendo selecionado nesse concurso. Um dos 10 selecionados de Blumenau quando a reunião da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 1966, ela aconteceu em Blumenau. E no ano seguinte aconteceu no Rio de Janeiro, aí fomos selecionados de novo. E talvez por isso nosso nome ficou assim conhecido, e um dia chegou aqui em Blumenau o Dr. Paulo Nogueira Neto, numa viagem de estudos ao Vale do Itajaí, com a sua turma de mestrado da USP, a Universidade de São Paulo. E eles precisavam de alguém que guiasse o grupo aqui pelo Vale do Itajaí, né? E talvez, como meu nome já era conhecido nesse concurso, vieram me procurar e realmente acompanhei eles, né? Fomos até Rio do Campo, terra do Léo, fomos ao Morro do Baú, fomos ao Alto Encano, enfim, a vários lugares aqui do Vale do Itajaí, porque a área de pesquisa do Dr. Paulo Nogueira Neto era abelhas indígenas sem ferrão. Olha aí. Assunto que agora está interessando bastante o Vanderlei, né? E aí aconteceu que lá na reserva indígena, que na época chamada de Ibirama, hoje José Boatê, faltou lugar numa canoa para o pessoal se dirigir pelo rio Platê em direção a um ponto em que havia ninhos de abelhas silvestres. E como faltou um lugar na canoa, ficamos, o Dr. Paulo e eu, no barranco. E isso deu 45 minutos, quase uma hora, e batemos um bom papo. E aí eu soube que ele tinha uma associação em São Paulo de defesa da flora e da fauna. A sigla era até meio esquisita, um som meio estranho, ADFLOFA. Depois virou ADEMA, Associação de Defesa do Meio Ambiente, já um nome mais moderno, né? E aí eu manifestei interesse em participar da associação dele, me filiar. Ele disse, não, é melhor você fundar a sua própria associação aqui em Blumenau. Né? Não arregalei os olhos na cara dele, mas foi como se tivesse feito isso, né? Um susto.
Mas isso foi em dezembro de 72. Em janeiro do ano seguinte, de 73, recebo um envelope contendo os estatutos da DEFLOFA, uma carta e um cheque. Né? E na carta ele dizia que aquele cheque era para auxiliar nas despesas iniciais da sua associação. E assim surgiu a Caprena, que foi fundada, como você disse antes, no dia 5 de maio de 1973. E que é a ONG ambientalista mais antiga do estado, uma das mais antigas do Brasil e uma das raras, né, como a nossa co-irmã Agapan, que é um pouquinho mais antiga que a Caprena, a Agapan, no Rio Grande do Sul. A Agapan é uma das raras entidades ambientalistas que estão sobrevivendo até hoje, né? Passaram por altos e baixos, como todas as entidades desse tipo, né? Mas está sobrevivendo até hoje. Que legal, que legal. E Vanderlei e Léo Carlos fizeram parte já desde o começo também ou entraram posteriormente? Eu comecei a participar na década de 80, quando eu ingressei conheci o professor Baca lá quando eu trabalhava na empresa Artex, e lá eu já sabia que tinha um parque ecológico da Artex, né, que foram terras compradas pela Artex, convencidas pelo professor Baca para que não fosse feita a derrubada e plantio de eucalipto, e sim criar um parque ambiental para preservar as águas do Ribeirão Garcia, que tanto a Artex usava, né, a água no sistema de produção têxtil deles. Foi ali que comecei a ouvir mais do Baca, depois fui ingressando na Universidade do UDESC, lá em Lages, no CAV, e depois, na volta, gradativamente fui ingressando na entidade, participando das reuniões, entendendo, aprendendo, ver como é que funciona, né? E hoje estamos aí, fui presidente em 2004, na época da grande proposta, né, Baca, de criar o Parque Nacional da Serra Itajaí. Eu era presidente na época. E ali também foi uma prova de fogo, né, porque houve muita pressão contrária, participamos de audiências não públicas e também das públicas, e aí houve aquele barulho todo de vários motivos, por que não, por que sim, e hoje conseguimos efetivar. O parque foi criado em 2004, bem na época que eu era presidente. Essa é a história do meu início dentro da Caprena. Eu fui presidente, secretário, tesoureiro, hoje eu sou do conselho consultivo da entidade. Legal. Legal. A minha história já começou, meu ativismo ambiental começou antes de eu ingressar na Caprena, né? Já envolto aí nas militâncias sem ser associado da entidade, né? Então, por um desmatamento, um avanço sobre as últimas araucárias lá no Alto Vale, lá no interior de Rio do Campo, né? Nós tínhamos lá 2 áreas ainda com araucárias multisseculares, né? E entrei nessa defesa dessas araucárias e depois acabei entrando na Caprena, e justamente, como o Baca falou, né, a Caprena teve altos e baixos. Ela estava em stand-by, né? Quando eu entrei na Caprena, ela estava em stand-by, não tinha diretoria, mas ela estava dormindo ali em algum lugar. Aí precisava de alguém aí para participar da entidade, para tomar frente da entidade, e eu acabei entrando nessa, com pouca experiência, obviamente, né? O Vanderlei também entrou naquela época, foi lá que eu o conheci, né? Inclusive, no mesmo dia que eu tomei posse como presidente da Caprena, foi o dia que eu também me associei na Caprena. Foi tudo ato contínuo ali. Essa porque foi aprovado como associado e já foi eleito como presidente. Já fui eleito como presidente. E isso até foi uma coisa boa, porque surgiram outros nomes naquela época, né? Teve o Celso Zauer, teve a Angelina, que fazia parte, o Vanderlei, como já falei, né? E a Rejane, o Elias, enfim, todo esse pessoal aí que veio se engajar na luta, né? E ajudar a tocar a entidade, né? Naquele primeiro momento, a gente teve participação e teve uma grande ajuda, né? Uma grande orientação. E
percebi também que a Caprena abriu muitas portas, né? O indivíduo, só o indivíduo por si não consegue abrir algumas portas, então a entidade, através da entidade a gente consegue abrir muitas portas, consegue acessar muitos Ministério Público, ou a sala do juiz, ou a prefeitura, por ser representante da entidade. Entendi. Eu vi no site, inclusive, que uma das primeiras ações que foi feito, um movimento aí, foi ajudar na criação da Fátima, isso? Foi, por incrível que pareça, a Fátima, Caprena, que era o atual também, IMA, mudou o nome, Meio Ambiente. É impressionante, mas a Caprena surgiu até mesmo antes da criação do órgão governamental nacional, que antes de ser Ministério do Meio Ambiente era Secretaria Especial de Meio Ambiente, mas com status, o chefe da secretaria tinha status de ministro e se reportava diretamente ao presidente da República, que por coincidência, quem foi? Paulo Nogueira Neto, o pai da Caprena. Ele acabou virando ministro de Meio Ambiente, foi o primeiro ministro do Meio Ambiente e chegou a servir 4 presidentes da República. Começou na época do regime militar, o Garrastazu Médici, que o Brasil entrou quase que na marra, teve que criar o órgão ambiental quase que na marra, em função da histórica reunião de Estocolmo, a reunião da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento humano. Então, a partir dessa reunião, os países todos, quem ainda não tinha, foram instados a ter o seu órgão ambiental nacional, né? Foi a grande virada, digamos, da conscientização ambiental. Por isso que a gente diz hoje... Isso na década de 70. Foi em 72, né? Então, a partir de 72, a Caprena surgiu em 73, o órgão ambiental brasileiro, nós surgimos em maio, acho que foi em outubro do mesmo ano, ou do ano seguinte, agora eu não tenho certeza, vocês dois, não sei se estão sabendo. E o órgão estadual, então, a Fátima, me lembro, na época, o Alceu Natal Longo, o professor Alceu Longo era presidente da Caprena, fomos a Cabeçudas, na casa da família Bornhausen, e lá nos reunimos com os políticos da época, né? Não me lembro exatamente quem estava lá, e foi sugerido ali, em Cabeçudas, que o governo do estado criasse um órgão ambiental. E o governador, se não era, estava sendo o Antônio Carlos Conde Reis, e aí teve a atuação de outro grande botânico catarinense, o padre Raulino Reitz, botânico e também ecologista, digamos, né? E que foi o grande mentor da Fátima e da preservação aqui no estado de Santa Catarina. E não é coincidência que Blumenau é o município segundo do país a ter um órgão municipal de meio ambiente, criado em fevereiro de 77 pelo então prefeito Renato Viana no seu primeiro governo. Um dia eu estava numa reunião lá em Campos de Jordão, se não me engano, e o prefeito lá disse, não, Campos de Jordão é a primeira cidade do país a ter órgão ambiental. Acabou a apresentação dele, não consegui falar com ele, mas consegui perguntar para um assessor, escuta, quando é que vocês criaram o órgão ambiental aqui, né? Poxa, né? Eu pensava, né? Não, eles criaram lá no começo dos anos 80, então, né, quase 6, 7 anos depois de Blumenau. Então, Blumenau realmente foi o segundo do país a ter um órgão ambiental. Sugestão da Caprena. Né? Além de uma série de outras coisas, nos primeiros anos, a campanha para criar a flor símbolo de Santa Catarina, houve abaixo-assinado, na época que não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, né? A minha esposa, ela ficava lá na Rua 15, na escadaria da Matriz, pedindo aos passantes, olha, vamos criar a flor símbolo, entregando um adesivo, e isso foi feito. A árvore símbolo do estado também. Duas coisas simples e complicadas, porque devido à heterogeneidade geográfica do estado, nós não temos uma espécie que ocorra típica do estado, né? Uma planta que ocorre na serra, normalmente não, já é meio difícil de ser comum aqui, serra abaixo, e vice-versa. Então acabou sendo a árvore símbolo lá no Planalto, e a flor símbolo ficou a orquídea, sempre conhecida como Lélia purpurata, agora mudou de nome, Cattleya purpurata, que é uma orquídea que é considerada a rainha das orquídeas, né? Que era muito comum
no litoral, bem próximo ao mar, e que era exportada às toneladas, a ponto de se tornar, chegar à beira da extinção. Era exportada às toneladas, simples catação, né, coleta na natureza. Então esse foi o começo da caprena, né? Então a árvore, agora voltando um pouquinho, a árvore qual é? Perdão, a árvore ficou a imbuia. Canela imbuia. A árvore mais típica de Santa Catarina é a que o Leo Carlos falou, a araucária. Só que na época ninguém falava araucária. O nome dela era Pinheiro do Paraná. Aí ficava chato para Santa Catarina ter... associar o nome do estado. A flor símbolo de Santa Catarina é o Pinheiro do Paraná. Não dava, né? Aí ficou a imbuia, que é uma espécie intimamente associada ao ecossistema onde ocorre a araucária. Entendi. Que é muito difícil acharmos ainda exemplares adultos de canela imbuia no estado. De porte grande, muito difícil. Ela foi muito explorada. Muito explorada. Em Canoinhas tem uma foto de um caminhão com uma tora. Ela era o diâmetro dela era superior à largura da carroceria do caminhão. Daqueles caminhões antigos, só um eixo traseiro. E aquela longarina de aço, de sei lá que metal é aquele, sobre a qual se instala a carroceria, aquilo quebrou. Um pedaço de metal desse tamanho quebrou com o peso da tora da imbuia. Então, as nossas florestas tinham realmente árvores, que é o nome que o Leo Carlos gosta de dizer, portentosas, né? Assim, realmente não era uma araucária. Hoje, se a gente encontra uma araucária de quase 1 metro de diâmetro, já quase se ajoelha diante dela. Mas houve araucárias derrubadas no estado de 1,5 metro, 2 metros, até mais de diâmetro. Circunferência, então, muito mais, né? Lá na Serra ainda tem alguns exemplares antigos, assim, velhos, né? Preservados. Quem conhece bem isso é o Leo Carlos. Videira, Fraiburgo, acho que tem uma que é muito antiga lá. No livro do João Matos, Baca tem fotos de araucárias encontradas em Santa Catarina, não sei se elas estão vivas ainda, gigantes, que tem, está lá mapeado os locais onde ele achou. Olha. O João Matos tem. E a araucária... Pinheiro Brasileiro, o nome do livro de João Matos. A araucária que fala Pinheiro do Paraná, na real, nem é Pinheiro do Paraná, nem é Pinheiro Brasileiro. Também ela ocorre com muita abundância aqui. Mas ela também ocorre na Argentina e no Paraguai, em algumas regiões fronteiriças aqui, né? E quando a gente fala da araucária, isso aprendi com o Paulo Nogueira, né? Que é fácil. A araucária, por si só, é fácil preservar. Eu vou ali no supermercado, compro um pacote de pinhão e saio por aí plantando araucária, então, em tese, tudo estaria resolvido. A questão é preservar o ecossistema da araucária, o bioma da araucária. Que o bioma da araucária a gente não consegue plantar. Precisa plantar o pinheiro por si só, é muito fácil. É a parte fácil. É a parte fácil. Agora o bioma, os animais, né, a fauna que está associada, as aves, as outras árvores associadas. As outras árvores, a taquara, as a canelas bracatinga, próprias do planado. A imbuia, o sassafrase e outras tantas, esse bioma a gente não consegue plantar. Então, às vezes a gente entra assim num embate, mas tem tanta araucária por aí. Tem. A araucária por si só, dispersa, esparsas. Agora, o bioma da araucária resta muito pouco, está menos de 2%, já que do bioma original, né? Então, só para citar, por exemplo, Itupuranga era uma região que tinha muita araucária, né? A gente já, mesmo esparsas, a gente já quase nem vê mais araucária para lá, não vê mais... Dona Ema, né, Léo? Dona Ema, que está já aqui embaixo, já na parte mais baixa do vale, também tinha araucária, já não consegue mais ver araucária. Rio do Campo, né, que era praticamente todo o município de Rio do Campo coberto de araucária. Temos lá aqueles que a araucária, que a Caprena participou dessa luta aí pela preservação. Temos lá algo em torno de 50, 60 hectares, só 2 áreas, né, que são aquelas araucárias multisseculares, né. A araucária, quando ela é bem antiga, ela tem várias copadas, né? Tem uma copada, segunda copada, às vezes até 3, 4 copadas, né? Essa é uma araucária multissecular, né? Então é dessas que a gente tem dificuldade de encontrar esse bioma,
que a gente tem dificuldade de encontrar. Então temos lá em Vitor Meirelles, né? Serra da Abelha. Serra da Abelha, a Arie Serra da Abelha. Tem uns locais ainda bem interessantes, muito bonitos esse visual. Tem uma quantidade significativa. E o Parque Nacional das Araucárias, aqui no oeste de Santa Catarina. É uma mata bonita lá. Com a mata bonita e por ironia do destino, né? Essas áreas que estão preservadas aqui, tanto em Rio do Campo, como lá no oeste, meio oeste, né? Era o banco de madeira do madeireiro. Ele foi comprando dos outros e foi extraindo e foi preservando aquilo que era o seu banco de madeira. Entendi. E o tempo passa, o tempo voa e as coisas mudaram, a legislação mudou e então E agora não pode mais. Agora não pode mais. Até foi motivo de muita reclamação, né? Sim, Poxa, eu preservei, sim. agora vou ser penalizado, né? E é uma ironia que o próprio madeireiro acabou colaborando com a preservação daquilo que ele sempre extraiu. Interessante. Era a estratégia, né, Léo? Quer dizer, vou comprar de todo mundo e quando a Sim. espécie ficar raríssima e o valor for lá nas alturas, aí eu tenho meu estoque, né? Mas é interessante essa história. Faz um mês eu conversei com uma deputada federal aqui de Santa Catarina e ela ficou assim, não aceitou a informação de que a araucária estava ameaçada de extinção. Minha família é lá da Serra, eu conheço, está muito bem preservada. Então, uma coisa é o que o olho humano leigo vê. Aí é que entra as ações das nossas ONGs, né, para mostrar, não as ONGs fazendo isso, mas fazer a divulgação disso. Palmiteiro também está na lista dos ameaçados de extinção. Mas como? É só olhar aqui ao redor de Blumenau, a gente vê palmito em tudo quanto é morro, né? Como que essa espécie pode estar ameaçada de extinção? A araucária lá na Serra, a gente avista milhares e milhares, né? O doutor Maurício Reis, mesmo sobrenome, da Universidade Federal de Santa Catarina, ele pesquisou a variabilidade genética da araucária em praticamente todo o estado de Santa Catarina. E um dos estudos, das conclusões que ele chegou, é que a variabilidade de quilômetros e quilômetros e quilômetros quadrados aqui no estado é menor do que a variabilidade genética de uma área de pouquíssimos quilômetros quadrados no Parque Nacional de Iguaçu, onde ela não foi explorada. Palmito, a mesma coisa. Eu mesmo, como biólogo, a gente custa aceitar essa realidade, mas não pode, tem tanto. Até que um dia, a gente sempre conhecia as terras da antiga fazenda Faxinal, nas cabeceiras do Garcia, e ali havia realmente uma grande proteção dos palmiteiros, tinha guarda armado, tinha tudo, e com isso os palmiteiros lá foram muito bem preservados. A empresa que era dona daquelas propriedades nas cabeceiras do Garcia faliu, e os ladrões de palmito, a partir do momento dessa falência, né, e deitaram e rolaram, e caminhando então numa fazenda que tinha assim palmitos assim aos milhares, produzindo cachos, produzindo sementes, a gente chega a andar 1 quilômetro, quase 2, sem avistar um palmito produzindo sementes. E quando avista, aí veio a consciência, poxa, a reprodução da espécie está dependendo desse, daquele, de outro, 500 metros adiante, 2 quilômetros adiante, para a reprodução. Aí nós entendemos como a variabilidade genética caiu. Então a nossa luta é essa, né? Mostrar, aí mandamos dados e pesquisas científicas para essa deputada federal, mostrando que não é bem assim, quer dizer, a aparência engana, né? E esse é um exemplo também de ação atual, digamos, da nossa entidade, para tentar ajudar a preservar o que é de todos. Aliás, um tema de uma campanha da Fraternidade da Igreja Católica, pioneira, lá dos anos 70, né? Preserve o que é de todos, né? Então, a natureza é de todos, a biodiversidade é de todos. É uma riqueza que está aí há milênios, antes mesmo da espécie humana estar aqui, e não é agora, de repente, em poucas décadas que chegamos aqui e vamos acabar com tudo. A araucária, em alguns anos, foi responsável por, em alguns momentos, não sempre, mas em alguns momentos, foi responsável por 5% do PIB brasileiro nos anos 50 e 60.
Era exportado. Eu me lembro, era guri pequeno, na estrada de ferro, eu contei, agora eu perdi a conta. Tinha até o nome do Instituto do Pinho. Instituto Nacional do Pinho, né? Foi criado para, teoricamente, preservar o pinho. Manejar, né? Assim como o antigo IBDF, era assim, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, e o nosso grande líder ambientalista gaúcho, José Lutzenberg, ele pegava aquelas siglas e trocava a letra D, era Instituto Brasileiro de Destruição Florestal, como ele dizia. E eu me lembro, guri pequeno, 40 e poucos vagões atravessando a ponte de ferro, carregando a araucária para o porto de Itajaí. A locomotiva tinha sumido dentro do túnel e os vagões ainda estavam chegando na ponte aqui na margem direita do Itajaí. Então foi um produto assim de exportação, como eu disse, responsável por 5% do PIB em alguns momentos da economia brasileira. Então, só por isso já merecia, né, digamos assim, o troco, né? Poxa, vocês ajudaram tanto o desenvolvimento do Estado, vocês, a árvore, né? Vamos agora fazer uma forcinha para preservar o que sobrou. E essa é uma luta que continua. Legal. E, bom, já que estamos falando de preservação, quais são os mecanismos hoje que daria para citar, assim, né? Para a gente preservar esses ambientes, assim, e propiciar para que ali, então, ocorra esse desenvolvimento dessas espécies aí. Então, só proteger, todo mundo fala, né? Isso tem campanha, tem isso, tem aquilo, mas na prática, o que tem que fazer? É uma luta que não acaba nunca, porque no Paraná, nosso estado vizinho, a pressão para voltar a explorar a araucária é enorme, muito grande. Como o Léo falou há pouco, é uma espécie tão fácil de plantar, né? Germina tão fácil. Germina tão fácil, não Só requer... uma copinha na terra, ele germina. Não requer grandes tecnologias, né? A produção do pinhão, né? Temos aquela gigantesca araucária em Caçador, né? Sim, que dá... Deu no ano 600 e poucas pinhas, toneladas e toneladas. Quer dizer, a exploração da fruta da araucária, que a araucária rende mais, mas naquele momento, que foi para a serraria. Mas o pinhão rende menos, mas esse rendimento vai por décadas. Quer dizer, o dono da propriedade morre de velho, os seus filhos podem continuar vendendo pinhão, os seus netos podem continuar vendendo pinhão. Então é uma fonte de renda garantida e quase que em perpetuidade. Assim como o açaí na Amazônia. Na Amazônia já parou-se de derrubar o açaí e prefere-se usar os frutos do açaí, e hoje açaí tem até lojas especializadas de açaí por aí por tudo. Então a luta é essa, quer dizer, tentar convencer as autoridades que é importante. Quais são os mecanismos? Primeiro, legalizar a exploração, quer dizer, no momento não, mas lá na frente pode ser que volte. Garantir a variabilidade genética da espécie. Onde é que se garante isso? Criando-se unidades de conservação. Unidades de conservação da natureza. A forma mais conhecida de unidade de conservação é o Parque Nacional. Então temos aqui, só no estado, 2 parques nacionais criados para preservar a araucária. O de São Joaquim, esse que o Léo falou da... Tem um estadual também ali na região, ali no Planalto Parque Norte. Estadual das Araucárias, no Planalto Norte. Perto no Vale do Rio Chapecó, acho, né? Mais perto ali de Xanxerê, por ali, bacana. Isso, por ali. Tem a Estação Ecológica da Mata Preta, uns 6.000 hectares de araucárias muito bem assim desenvolvidas, né? E, além disso, garantir que o Parque Estadual Tabuleiro... Tem áreas de araucária. Por incrível que pareça, no Parque Estadual Tabuleiro, a exploração de araucária demorou meses, anos a fio. E o que restou são aquelas árvores raquíticas, assim, mas é da partir dali que a espécie vai se recuperar ou sair por aí plantando. E há o mecanismo também, digamos, que a Caprena está usando depois de alguns anos de criação, também de ingresso na justiça, né? Não funciona pela, digamos, vias administrativas ou governamentais, também para via na justiça. E eu acho que agora o Léo e o Vanderlei podem complementar melhor que eu essa parte do que fazer, então, para... É um trabalho hoje, modernamente, a gente usa advocacy, né? Que é lutar pela causa... Isso.
pelas vias que se tem, né? Pelo que se tem. Administrativa muitas vezes não vai, né? Então se utiliza outros meios, né? O Heriberto, eu queria fazer Claro. um dado. Para aumentar a variedade genética, tanto na fauna como da flora, só tem um mecanismo. Você tem que aumentar o número de exemplares. Quanto mais você aumentar, você aumenta a probabilidade de haver diversidade genética. Então a araucária poderia ser plantada em áreas de APP, nos locais de origem dela, quilômetros e quilômetros de área de APP, de córregos e rios maiores, rios menores, ou áreas de reserva legal. Poderia ser feito o reflorestamento de araucária nessas áreas aí, que você anda quilômetros e não vê uma árvore. E o morador, que é proprietário da área APP, ele ia ter um pinhão como fonte de renda e até consumo na culinária da família. Então podia ter um plano do governo no sentido desse incentivo, né? De aumentar essa plantação de araucária nas áreas, já que são de uso protegidos, colocar a araucária ali, que é simples, colocou o pinhão, germina. Claro, se não tiver acesso a alguns grupos de animais, né, roedores, como capivara, cutia, ou algum problema agora sério que a gente tem, o javali, ou mesmo o gado, né, o gado nativo, quando coloca no capão, você tem que restringir que o gado não entre, porque se ela não come o broto da araucária, o pisoteio mata. Então até tem um trabalho que foi feito no Rio Grande do Sul, já saiu até nesse programa da Globo Rural. A araucária é colocada envolta numa mistura de água com gasolina, né? Ela incorpora aquele cheiro tem um tempo, não afeta o embrião, mas o cheiro fica impregnado na casca. Que o bicho não chega. O bicho não chega. E germina toda ela. Interessante. É uma maneira que acharam e dá um resultado muito bom. Não há essa predação. Depois, com o tempo, quando tiver exemplares produzindo, o próprio ciclo vai se organizar, mas no primeiro momento pode ocorrer essa predação. Mas tudo isso é manejo, tudo se conhece, tem que ter uma boa vontade. O Inventário Florestal, que é 2015, já apontava, que foi feito pela FURB, Federal Santa Catarina e UDESC, a problemática dessa flora que está ameaçada, e a araucária é uma delas, dessa falta de variedade genética. Temos o xaxim vermelho também, temos a canela embuia, a canela sassafrás. Temos o problema do butiá, que também que é uma palmeira. Nós temos duas espécies de butiá em Santa Catarina, a da Serra e a do litorânea. Todas as duas correm risco de extinção. A gente acabou falando bastante da araucária, mas na verdade Isso. o problema é maior. Tem Não é outras só coisas juntas. ela, né? Exato. Então, muita coisa pode ser feita. Aí não vamos entrar na área da fauna, que é outro problema muito complicado, que você pontua, grupo de animais ali tem, ali não tem, e o resto não se acha mais. E aí, às vezes, você escuta autoridades falar, nós temos 60% do nosso território preservado. Qual é a qualidade desse território de florestas que dizem que está preservado? Com a qualidade desse tipo de ecossistema, né? Ou quem vive ali. E isso, então, a Caprena entrou com uma ação em 2015 questionando o Estado isso. Em 2011, o Estado começou a fazer licenciamento, o governador na época, acho que é o Raimundo Colombo, licenciamentos, ele fazia e arrecadava, e a contrapartida para reverter para a natureza não ocorreu. Em 2015 a Caprena fez uma ação, levou o Ministério Público aqui federal de Blumenau, que foi depois para Florianópolis, e depois a procuradora ajuizou isso no juiz federal e foi chamado o IBAMA, antiga Fátima, agora IMA, a organizar isso. E a nossa pergunta que a gente fez foi aquela bem básica, né, Baca? O Baca levou isso no Conselho de Estado do Meio Ambiente. Como é que estão as espécies de mamíferos nessa lista e como é que está a situação deles dentro do Estado, dentro das unidades de conservação do Estado, e o que o Estado está fazendo para reverter e tirá-la desse grupo. Do grupo das ameaçadas. Exatamente. E essa luta continua, nós estamos em 2022, tivemos o azar da pandemia 2020, 2021, 2022 está retomando, mas ainda muito que se fazer. Hoje a gente vê que o IMA está começando a se mobilizar de uma certa forma, mas está se mobilizando. Mas falta muito ainda o que fazer, porque se arrecada de licenciamento e taxas ambientais 25, 26, 28, 30 milhões por ano. E esse capital era para reverter para a questão da flora e fauna do Estado. Então, nesses anos todos foi usado onde esse dinheiro? Mas isso legalmente. Legalmente. Está na lei Sim. que tem que ser. Isso você utilizado. acha esses valores no portal da transparência do governo do Não Estado? sei, mas a lei ela diz isso, que essas taxas elas Sim. devem reverter. Exato, essas taxas administrativas, o aporte para outros, e aí o dinheiro vem de outro lugar.
mas não está nada determinado, usado, muito pouco nessa questão da flora e fauna do estado de Santa Catarina. E isso passou batido. As autoridades, os nossos representantes legislativos também nunca deram a devida importância. E você sabe que para ter, às vezes, um bioma de qualidade boa, um ecossistema bom, produtor de água ou qualidade do ar, você tem que ter todo o ecossistema equilibrado. Nós precisamos ter aqueles que moram lá dentro para que interagir com esse ambiente. Isso eu falo desde floresta de araucária, Mata Atlântica densa, restinga, ou floresta lá da costa do Uruguai. É o caso da síndrome das florestas vazias, né? Isso. Floresta pode ser linda de morrer, mas se não tiver fauna, ela não se perpetua. Você anda quilômetros em algumas áreas e você vê passariformes ou outra coisinha, nada mais que isso. Claro que a caça é uma cultura, desculpa a minha exaltação, a caça é uma cultura desgraçada que ainda persiste no estado. Poucos, mas ainda fazem muito estrago. Por isso que a fiscalização tem que aumentar e a recuperação tem que começar a acontecer. Né? Eu acho que o planeta... Covarde, né? Covarde. Uma coisa covarde, né? Que põe o cachorro ali, agora estão usando coleira com GPS. Né? Nos cachorros de caça. E o cachorro vai lá, intoca um bicho, ou coloca ele em cima da árvore, e o caçador vai lá, ele não tem chance nenhuma, né? E abate ele, atira e acha que chama isso de esporte. De esporte, ou ele é valente, né? Diferente de quando caçava com a flecha, ou até caçava com arma de fogo para comer. Agora a caça é cultural, né? É quase que um vício, né? É um prazer mórbido. É uma covardia, né? E animais domésticos, hoje, qualquer bairro, rua, sempre tem alguém que está defendendo os cães, os gatos, mas os animais silvestres, são poucas pessoas que estão na defesa dos animais silvestres, porque tem pouco apelo, né? São longe dos olhos. Não está criando uma irara dentro de casa, então, ou um tatu, né? Não cria aquele apelo que tem os animais domésticos, né? Mas os animais silvestres são os que, no momento, que mais estão precisando de socorro, de ajuda, de proteção, né? E às vezes, né, a pessoa, vocês, né, brigando pela capivara, ou, né, pelo bugio, né? Mas é isso, né? Eles precisam mais de proteção e mais cuidados. O que falta entender é que esse animal, ele tem o seu papel. Inserido naquele bioma. Claro. Se tirarem dali, alguma coisa vai entrar em desequilíbrio, né? Muitos grupos desses animais aí já estão no processo de extinção por endogamia. Falta material genético. Eles são tão aparentados que eles acabam entrando no processo de extinção. Começa a replicar genes alélos recessivos e ele começa a nascer com defeito, ou aborta, ou não nasce, ou não vinga. E gradativamente, além da gente destruir o habitat, e reduzir ou diminuir, ainda a caça impacta e ainda o material genético está desaparecendo. Então, tudo isso leva a essas extinções localizadas, que é complicado reverter e muito mais caro. Isso acontece também com a flora, Baca. O livro do inventário, que foi feito comparativo com o do Klein e do Heitz. Isso em que década? 50, Baca? 50, início de 60. Aí agora não acharam 40 e poucas árvores, espécies de árvores que eles acharam naquela época, não se achou mais. Vamos só falar então, deixar, porque nem todos que vão nos assistir depois têm esse conhecimento técnico muitas vezes. Certo. O que é o tal do livro, esse inventário? Aí o Baca poderá dar mais detalhes que surgiu dentro da universidade. Né, se surge a curiosidade de quem estiver nos vendo depois para procurar. Isso. Bom, Santa Catarina teve a sorte de ter aqui o grande botânico, falamos antes, o padre Raulino Reitz, pronunciar bem o nome dele, e junto com o ecólogo, professor Roberto Miguel Klein, doutor Roberto Miguel Klein. E eles inventariaram a flora e a vegetação do estado todinha, lá nos anos 50 para 60. E agora, mais recentemente, perto de 2010, Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil a fazer o seu IFF, Inventário Florístico Florestal.
E se não tivesse existido o padre Rolando Reitz e Roberto Klein e toda uma equipe de cientistas do mundo todo que eles mobilizaram para identificar as espécies que ocorrem aqui em Santa Catarina, a gente até poderia achar que o nosso estado está relativamente bem. Olha, temos 40% de cobertura florestal nativa, 41% para ser exato, né? Mas temos os estudos anteriores, de uma época em que o oeste catarinense era praticamente ainda quase só floresta virgem ainda, né? Então, o padre Reitz, Klein, eles estiveram nessas regiões e conseguiram chegar a tempo antes dessas florestas acabarem. E o inventário agora, que é uma metodologia bem mais moderna, com auxílio de imagens de satélite, metodologia científica, selecionaram 500 e poucas áreas amostrais no estado. E conclusão deles, graças ao estudo anterior de Klein e de Reitz, como o Vanderlei falou, 30% das espécies, um quinto das espécies não foram mais encontradas, mas isso em apenas poucas décadas. E uma certa porcentagem, agora teria que dizer de cabeça, posso estar mentindo aqui, se vocês se lembrarem me ajudem, mas algo em torno de 30% das espécies foram encontrados menos de 10 indivíduos daquele tipo de árvore, daquela espécie, no estado todo. Então, a gente sempre gosta de dizer, né? O administrador público, o político, seja governador, passa de helicóptero, passa de avião e olha para baixo, ele diz assim, verde. Mas olha como nós temos verde, esses biólogos são loucos. Mas aquilo que ele está avistando é um espectro perto do que era original. A biodiversidade despencou, a biomassa por hectare é bem menor, em termos da metade do que havia originalmente. Então, esses são os dados científicos e não os achômetros, né? Como aquela deputada federal com quem eu conversei faz um mês, mais ou menos. Não, tem muita araucária, né? Eu entendi, deu para entender bem essa questão da importância da diversidade, como o Vanderlei falou. Por exemplo, nós podemos explorar o palmito, desde que seguindo normas. Essas normas são, não vou agora relatar as normas todas, mas vou resumir o que interessa para a biodiversidade. Há que se deixaram mais ou menos 25 exemplares adultos produzindo sementes por hectare. Mas, de tantos em tantos anos, esses porta-sementes têm que ser mudados. Elegem-se outros porta-sementes. Com isso, nós garantimos a biodiversidade da espécie. Nós garantimos a variabilidade genética, diminuindo aquilo que o Vanderlei falou da endogamia. A endogamia ocorre em qualquer espécie, inclusive na espécie humana. Por que a chance de surgir crianças com problemas genéticos e algum defeito genético é maior quando se casam parentes entre si? Porque se um parente tem um gene deletério e o outro também tem aquele gene deletério, os dois se encontram ali. Então, na natureza é a mesma coisa. Nós podemos, assim, reintroduzir a anta, por exemplo, nas nossas florestas. Começa com um casal, com 2 machos, 5 fêmeas, alguma coisa assim. Mas, depois da primeira geração, da segunda geração, todos são parentes entre si. A diversidade genética parou ali. Então, tem que haver aporte de mais exemplares. É o caso do mico-leão dourado. Um caso que no Brasil é exemplo para o mundo todo, né? A gente xinga demais aqui no nosso país, mas nós somos exemplos para muita coisa boa. O mico-leão dourado é um exemplo de sucesso de recuperação de uma espécie que estava à beira da extinção. Existiam, entre natureza e principalmente em cativeiro, 200 mico-leões dourados no final dos anos 80. Fora aqueles que estavam em zoológicos fora do país. Com essa parceria. Somando tudo, deu 200. Vieram de fora para fazer esse aporte genético. Essa questão genética é o que faz o pequeno agricultor até o grande pecuarista. De tempo em tempo, se o rebanho dele é bovino, equino, ele sempre faz aporte em material genético novo. Não pode ser para ele não definhar aquela criação dele. Galinhas caipiras, agricultores pequenos aí, colonos fazem. De tempo em tempo trocava o galo, né? Para manter aquela variedade genética, o aporte, resistência a doenças, resistente a alta conversão alimentar, no caso da produção de ovos, e assim, pintos mais reforçados, e tudo isso era pensado sem uma ciência
Sabia que tinha que fazer. Sim, porque dava resultado. Hoje a ciência prova que dá para fazer. Isso vai para o mundo também da flora e da fauna silvestre, mesma coisa. Só que nós temos que ter entendimento que o gestor público tem que entender isso, e eles, como gestores públicos, eles têm que começar a ter mais ação e menos discurso. E a coisa mais bacana que tem entusiasmado nesses últimos anos é que a preservação, ela pode estar inserida na roda da economia. Exemplos bem didáticos, né? Até os anos 60, aqui em Santa Catarina, tem vários lugares chamados de armação no litoral catarinense. De onde é que veio esse nome armação? Eram locais onde se processavam as baleias caçadas no litoral do estado. A baleia franca e tudo isso. Hoje, o turismo de observação de baleias movimenta bilhões de dólares no mundo todo. Então, a baleia viva está rendendo muito mais que a baleia morta. Pantanal brasileiro, Pantanal mato-grossense. Cada vez um maior número de fazendas estão ajudando a proteger a onça pintada. Até 15, 20 anos atrás, onça boa era onça morta, porque ela era vista como predadora do seu plantel, o gado, reses. Virava troféu. Prontos, virava troféu, e fora a exportação de pele de onças, jaguatirica, etc. Então, inúmeras fazendas do Mato Grosso, inclusive temos um ex-aluno da FURB, que foi entrevistado em âmbito nacional, quando dos incêndios no Pantanal no ano passado, que está trabalhando numa fazenda exatamente porque eles estão ganhando muito mais dinheiro com a onça pintada do que com a onça morta, e eventuais prejuízos de uma ou outra predação de uma res, de um bezerro, um potro, coisa assim. E as áreas preservadas, como os parques nacionais, né? O brasileiro ainda não tem muito essa cultura, mas está crescendo. Para um estrangeiro, um europeu, um canadense, um americano, um japonês, até mesmo um chinês, a palavra parque nacional acende uma luzinha na mente dele, e ele sabe que se é parque, ele vai lá ver uma preservação de fato e não de mentirinha. Só uma floresta bonita, só uma paisagem bonita. Né? E isso atrai turismo, e turismo de altíssima qualidade, gente que aqui vem gastar em dólar, em euro, em ienes, e não sei como é que é o nome da moeda chinesa, sempre esqueço. Né? Então, hoje se sabe que a preservação, acho que o Vanderlei pode falar isso, tem até uma publicação recente intitulada Produção de Natureza. A natureza pode entrar na cadeia produtiva, sim. Não com a visão anterior, do século passado e da metade do século passado, que a árvore boa era a árvore tombada e na serraria, né? Mas uma visão de que ela pode produzir, inserir-se na roda da economia, mesmo em pé lá na floresta, de todas as maneiras possíveis. Um hectare na Amazônia preservada pode render muito, mas não é 20% a mais, 10% a mais. Pode ser 2, 3, 4, 5 vezes mais do que aquele mesmo hectare da floresta derrubada com boi. Então, esse é o tipo de exemplo que também a nossa associação está procurando divulgar por aí, difundir. Depois temos que falar da associação mesmo. Pode. Temos que falar, sim, com certeza. Legal. Além dessa ação que foi tomada, né, junto ao Ministério Público, tem mais alguma que está rodando hoje? Tem as médias e as pequenas. As pequenas são desde aqui esse problema que a gente visualiza às vezes aqui no município, onde você passa numa estrada, tem um rio, e o indivíduo vai lá, faz aquela roçada de aradepipe, que é proibido. E às vezes a associação recebe de moradores, simpatizantes, a gente pede fotos para comprovar o fato, a gente tenta encaixar dentro de uma legislação que está escrita e faz um pedido ao órgão para que ele fiscalize e verifique se aquilo lá pode ou não pode, e se não pode, enquadrar o cidadão a que ele recupere aquela área. Isso para o Estado também ocorre, né? A nossa ação é mais aqui no Vale do Itajaí, porque estamos mais inseridos aqui. Como trabalho é voluntariado, todo mundo tem suas funções, né, suas profissões, não é todo o tempo que se tem. Hoje nós temos uma secretária, né, professor Barco, que atende à tarde, e ela recebe essas informações via e-mail, principalmente via e-mail, né, Barco? E aí a gente faz os devidos encaminhamentos para os órgãos competentes e depois pedimos acompanhamento, né, para ver o que está acontecendo. Para quem então vai nos acompanhar, como é que faz? Qual é o contato para fazer? E o que pode denunciar? Vamos lá.
Dentro do Estatuto... Não sei se todo mundo sabe que pode fazer isso, né? O Às que vezes não sabe nem preconiza no pra quem. Estatuto da Caprena, né, Baca? Defendemos o patrimônio histórico, os ecossistemas equilibrados e a legislação ambiental. Essa é a linha da entidade. O contato Aí pode ser tem feito. o que o Léo sempre fala, né? Pode falar a parte do tentar fazer o indivíduo exercer sua cidadania. Exatamente. Né? Pode explicar isso aí. Esse é um problema Tem bem a parte recorrente. institucional, né? Não, mas às vezes eu quero fazer a cidadania, mas eu não sei nem para onde Sempre correr. não sabe, Então vamos falar Vai, sobre isso. Até, Para quem? até lembro do prefeito de Curitiba, que falou uma coisa assim, que a prefeitura não fica prospectando demandas nas redes sociais, porque ela tem o próprio canal para fazer isso. Então, muitas vezes a pessoa tem uma demanda e não sabe o que fazer com aquilo, né? Tem uma angústia, né? Então, pode ir na ouvidoria da prefeitura, tem o telefone 156, tem o e-mail da prefeitura, que daí depois vai direcionar lá para a Secretaria do Meio Ambiente. Tem também a ouvidoria do Estado, tem a ouvidoria do Governo Federal, do IBAMA. E muitas vezes a gente pede as pessoas pedem um help para a Caprena, né? Porque justamente não sabe para onde que vão, né? Porque é melhor o indivíduo se escudar atrás de uma entidade, né? Porque pode matar o Baca, digamos assim, estou sendo bem radical assim, porque né, já teve um tempo aí que, né, os ambientalistas eram muito perseguidos. Certo. Mas a Caprena não mata, né? A luta vai continuar. Então elimina e outra coisa também, que o indivíduo se escuda na entidade e ele desaparece. O que vai lá na linha de frente é a entidade, não é um indivíduo que está lá na frente. Então isso é uma forma de aquilo que a gente estava falando antes, né, de se escudar e também de ter representatividade através da entidade, né? Então vai lá no gabinete do prefeito, vou citar o prefeito aqui, por exemplo, marcar uma audiência, marcar uma conversa, o CPF. Se o Loriberto for lá é uma coisa, agora se a Caprena talvez for, nem vai ser recebido. Agora uma entidade força. Vai lá, é uma outra conversa, porque ela tem uma representatividade, né? Mas o cidadão ele tem que se acostumar a exercer esse direito de cidadania, sim, e se não está vinculado a uma entidade, pode tanto usar da entidade, como ele pode, como pessoa física, pode pedir sigilo, né? Eu vou pedir sigilo, ninguém sabe quem fez aquilo, e ele desaparece, né? O INSS trabalha muito assim, né? Faz uma denúncia, aperta tanto para denúncia sigilosa. E também temos o Ministério Público, tanto federal como estadual, que é um grande parceiro da Caprena, das entidades. O que seria do ativismo ambiental se não fosse o Ministério Público, né? Grande parceiro, grande colaborador, né? E tem nos dado grandes ajudas, tem dado socorro assim naquela hora. E agora, o que eu faço agora? O Ministério Público vem e encampa muitas vezes as nossas demandas, as nossas lutas, né? E tem nos ajudado muito. Porém, o cidadão, assim, né, fazendo assim um comparativo, né? O cidadão, o voluntário, ele não tem uma banca de advogados, muitas vezes, por isso que ele vai lá no Ministério Público, né? Mas o prefeito, ou o governador, ou o presidente, ele faz assim e aparece todo aquele corpo jurídico que ajuda ele. Então, às vezes a gente tem que ir sozinho, ou procurar um advogado voluntário, né, para nos ajudar e para encampar uma demanda, uma luta contra toda essa máquina gigante que se chama governo, né? Às vezes dá um desânimo, às vezes dá até um desespero, assim, né? Mas é meio desproporcional a briga, né? É bem desproporcional. Mas ainda assim temos a lei, né? Porque a vantagem que tem é ter a lei ao nosso favor, porque posso estar vendo lá um indivíduo desmatando por aí, o que eu vou fazer? Pegar uma espingarda e vou lá dizer, não posso fazer isso, nem tem como, né?
Mas tendo a lei como uma ferramenta muito importante. Eu até posso, né? Mas eu vou ter consequências daí, né? Consequências, né? Mas eu tendo a lei ao meu favor, eu consigo acionar os mecanismos, né, do Estado, do governo, Ministério Público, e IBAMA, e IMA, e Secretaria do Meio Ambiente, porque a lei está a favor. Então a lei é uma coisa muito importante, é uma ferramenta muito importante para que a gente consiga fazer essa engrenagem da fiscalização, punir, às vezes multar, estancar o desmatamento. Às vezes tem que estancar, poxa, o cara está, né, com a motosserra lá dentro, cortando aquela araucária, e aquela angústia, e é domingo, e o que eu vou fazer? E liga para a promotora. A promotora vai lá na delegacia e manda aqueles caras lá, aqueles soldados lá, como aconteceu comigo, né? Mandou aqueles soldados lá da delegacia ir lá embargar aquele desmatamento, estancar aquele desmatamento, e por conta disso, sim, né, as araucárias estão lá ainda hoje. Onde eles foi ainda isso, não tinham cortado, em Rio do Campo. Em Rio do Campo. Esse foi um exemplo, né, de como aconteceu. Outro exemplo foi aqui, clássico aqui, foi aqui na área urbana de Blumenau, né, na reurbanização aqui da Beira Rio, da parte de baixo, né, que tinha uma vegetação mais vistosa, né, e que iam cortar todas as árvores, iam deixar 11, né, 11 árvores iam deixar, para que a reurbanização ficasse mais clean, né, o caminho do piso tátil para o cego, né, o piso podotátil fosse mais retinho, daí não precisava fazer as curvas nas árvores, enfim, né, urbanisticamente. Só um detalhe, né, Léo? Para os postes pode fazer o desvio. Para a árvore você tira ela da frente. É muito comum isso. E até foi um argumento que o pessoal do planejamento e da execução da prefeitura falou: não, tem que cortar a árvore porque fica no caminho do cego. E foram lá entrevistar o Ademar Hausmann, que era o presidente lá da Associação dos Cegos, falou: não, pode fazer o desvio com o piso, porque na realidade a gente pensa que é para o cego botar o pé em cima, mas é para ele servir de guia para a bengala dele, né? A bengalinha, né? Tô falando bengalinha, não sei se é depreciativo, não, mas enfim, né? A bengala dele, né? O guia dele. E aí ele, não tem problema, é só fazer o desvio, né? Então tudo isso a gente conseguiu, né? Depois fazer um acordo, e o nosso objetivo aqui não era embargar a obra, não era paralisar a obra, o nosso objetivo era preservar o maior número possível de árvores naquele projeto de reurbanização, e que depois foi o que acabou acontecendo. Então, o que acontece? Feriado, né? Que faz o que? Liga para a professora Noêmia, que conhece o estagiário do promotor, que liga para o promotor, que liga para a polícia, a PM, e que vai ali, embarga aquilo e paralisa a obra até que se reestude, se redefine o projeto, para contemporizar, para preservar a maior quantidade de árvores possíveis. E é o que aconteceu. Estão aí as árvores, a reurbanização aconteceu do mesmo jeito, né? E as calçadas foram adequadas, com o enraizamento das árvores. Sim, tem todas. Aí é possível, uma prova proteger, né, dessa ação do Léo Carlos, que é possível ser feito muita coisa, mas também tem que ter boa vontade do governante, em várias áreas. E o governo foi muito proativo também, né? O prefeito. Aqui o prefeito João Paulo foi muito proativo, foi muito colaborativo, e a gente também logo se mobilizou, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, todo mundo se mobilizou, sentou na mesa, definimos o projeto, e a coisa andou para frente e está aí até hoje, né? Isso é um bom exemplo, né, de como o Ministério Público pode nos ajudar e nos tem ajudado nessas demandas, nessas causas. Bacana. Que legal. Teve ações que a Caprena encampou, Loriberto, e depois, vamos deixar assim, o próprio Ministério, a partir de agora é conosco, que nós vamos seguir as escritas da Constituição Federal e da legislação pertinente ligada à Constituição Federal. Nós somos guardiões dessas escritas e da Constituição. Agora esse assunto é conosco.
Startou a partir de uma ação Isso, da imprensa. né? E às vezes querem participar, pode participar, senão nós vamos andar por caminhos próprios. Mas nós conseguimos acionar frente a um problema que ocorreu. O Ministério Público é muito disso, né? Ele Sim. precisa ser provocado, senão... Exatamente. Eles sempre falam isso. É. Nos procurem. Mas a gente discorda também aí no caso do poder público, uma prefeitura. Claro, que eles solicitam que o cidadão denuncie. Mas eles têm que ser, o poder público tem que ser proativo e eles exercerem a fiscalização que deve ser exercida. Não é possível, né? Uma denúncia que fizemos faz 4 anos, de uma ocupação que ocorreu ali perto da área do Jordão, e que só foi vista graças à imagem da ferramenta Google Earth. Não tinha rua, não tinha morro próximo, não era possível avistar de local nenhum. Aí, correndo imagens de satélite do Google Earth, pensei, mas espera aí, tem uma escavaçãozinha aqui, outra ali, outra colar, 800 metros entre a primeira e a última, né? E ninguém via. Aí, nesse caso, vale a nossa denúncia. Mas também, num dia de chuva, que o fiscal não digamos, teoricamente não vai para a rua, ele pode ficar lá no seu computador, correndo essas imagens que a prefeitura tem e que o Google Earth disponibiliza gratuitamente para qualquer cidadão ver. Então, imagina a prefeitura. Então, a gente às vezes discorda, né? Uma ocupação irregular que vai acabar gerando uma futura favela. Olha, se até 2008 já era possível incriminar prefeitos que deixaram pessoas se localizarem em área de risco, se já seria crime antes, depois da tragédia de 2008, aí não tem mais desculpa. E infelizmente a gente percebe que nossas cidades, e Blumenau é a principal delas na região, em que continuam ocorrendo ocupações irregulares, construções em áreas de risco, aí entra a parte ambiental e a humana, né? É questão até de defender, não é porque mas o cidadão não tem condições de morar em outro local, é muito caro, então ele vai lá, ele vai ter que sobreviver. Do ponto de vista do cidadão, nós concordamos. Mas cabe ao poder público oferecer alternativas que esse cidadão possa ter a sua casa própria sem precisar se expor a uma área de risco. Ou vamos esperar novamente São Pedro tirar milhares de pessoas dos seus lugares de novo? Então, só uma série... E só uma curiosidadezinha bem rapidinho. O primeiro caso de aplicação de verba do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados no estado de Santa Catarina foi provocado pela Caprena. Primeiro caso que resultou na arborização do canteiro central da rua Antônio da Veiga, a rua da FURB. Foi provocado pela nossa associação, pela então, acho que era a presidente, a Noêmia Bond, que foi a primeira advogada ambiental do estado. Isso quanto tempo? 30 anos, eu acho. Porque hoje tem anos 80 para 90, por aí. Hoje tem uns pedaços de... Coqueiro. Exatamente. É outro problema. Não há uma política de arborização. Existem, né, Léo? Centenas não. N planos de todo ano se fala, plano de arborização, plano. Mas na hora de efetivar esse plano, parece que é uma dificuldade tremenda. E sem uma equipe especializada, não tem como implantar um plano de arborização pública numa cidade. Estamos agora no inverno, mas se somarmos os dias frios em Blumenau, 3, 4 dias hoje, daqui a 2 semanas mais uma onda fria, daqui a mais uma semana outra onda fria, se somar, não dá 30 dias de frio na cidade. E aí mais 2 meses de temperatura agradável, o resto é calor para valer. Nós precisamos de sombra aqui, né? O plano de arborização, eu encontrei aí nos meus arquivos, já está sendo discutido aqui nessa cidade desde o milênio passado. Desde o milênio passado, e estamos aqui ad eterno discutindo e construindo e tentando fazer um plano. Se tivéssemos plantado já as árvores lá 20 anos atrás, nós já teríamos muita sombra, muita árvore bonita, né? E além disso, houve uma situação aqui que do Gregory, né, que teve um ativismo dele, saiu proclamando, né, voluntários para plantar 1000 árvores na cidade. Ele foi notificado pela Secretaria do Meio Ambiente, né, na época da FAEMA, porque você não pode plantar sem autorização. Então, não planta e não deixa plantar, né? Como que não vai plantar a árvore adequada
embaixo da fiação ou a tubulação, vai lá, pega com a mão e puxa aquela mudinha. Isso não é um poste de concreto que depois não pode mais ser removido, né? E além disso, ainda está sendo cortado muitas árvores na área urbana, muito. A Rua 7, eu considero a Rua 7 aqui do shopping para cima em direção à FURB a rua mais quente de Blumenau. Ela é muito nada, quente, no verão, muito, né? Muito quente, né? Então, gera conflito, muitas vezes a árvore gera conflito com a fiação, né? Passa aqui na Getúlio Vargas, todo dia na Rua 7, ali na frente daquela clínica de óleos, né? Só, outro dia ficamos sem energia aqui porque as árvores bateram lá em cima no fio e caiu a energia. Então, porque foi plantada uma espécie inadequada, né? E foi a própria prefeitura que plantou aquela árvore, não foi o Gregory com ativismo, foi a própria prefeitura que plantou. Outros lugares a árvore é plantada numa cova inadequada, porque com a reurbanização da 15, as árvores, foi feito quase que um vaso ali para colocá-las ali dentro de concreto. Então planta a árvore, daí a raiz fica muito grande, fica a raiz expandindo, ela vai se torcendo e ela cai. E vou aqui falar do antigo banco aqui, perto do Carlos Gomes, antigo Banco Itaú, caíram os 2 IP que estavam lá porque estava inadequado naquele local, não conseguiram se suportar lá dentro daquele compartimento que foi deixado, né? E assim, enfim, outros lugares... Outro problema, Leo Carlos, às vezes eles deixam os canteiros para fazer o plantio da árvore bem embaixo da fiação. Aí não dá, né? Você colocando 2, 3 metros para lá, uma calçada larga, você pode botar aquela muda ali, que não tivesse contato com a fiação, fica aquele passeio gigante de 5, 6 metros para as pessoas passarem, e sobrou o cantinho para você botar a muda bem embaixo da fiação. Óbvio que aquela árvore não vai vingar. Então não há um planejamento, um estudo na cidade. Eu acompanhei também a arborização quando participei do Conselho Municipal do Meio Ambiente, é um empurra para lá e para cá. O último empurra que tem, a SEMAS empurra para a FURB, a FURB empurra para a SEMAS, porque a SEMAS diz que contratou um serviço da FURB na Engenharia Florestal e ela não entregou. A FURB lá do seu departamento falava assim, não, a gente não entregou porque a gente não foi totalmente pago pelo serviço. Aí ficou meio termo e a arborização não anda atualmente, hoje está Sai meio termo também, então. Sem contar o manejo da árvore, né? Que é plantar, às vezes é fácil plantar. Sim. Mas tem que ter um carinho, tem que ter uma atenção, tem que ter uma equipe, um cuidado. Condução. É a condução da árvore, isso que a gente foi no Ministério Público aqui pedido, mas a coisa já tinha andado muito para frente, que essas 50 árvores que vão ser doadas, essa de 1,80 m de altura, aí, por conta dessa privatização aqui da praça da prefeitura, né, vai ter uma compensação, que foram cortadas muitas árvores ali, só sobraram 7, que elas fossem plantadas na área urbana, né, e que, como a concessão da praça é por 30 anos, para iniciativa privada, então, que essa empresa também desse o manejo dessas árvores por 30 anos também, né? Porque aí planta aquelas 50 árvores, às vezes tem que desovar em qualquer lugar, qualquer talude, qualquer barranco, né? E cadê? Depois de um ano já 25% já estão mortas e ninguém repõe. Então tem que ter esse plantio, tem que ter esse zelo, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse acompanhamento, essa condução, essa poda, né, que às vezes não acontece. Aí também tem outro conflito que acontece com o comércio, né? O comerciante, algumas vezes, né, ele pode passar na 15 para ver, né? O comerciante muitas vezes ele não quer que a árvore muito grande, porque ofusca a placa do estabelecimento, ofusca a entrada do estabelecimento. Então também tem que contemporizar esse cidadão que tem o comércio, porque ele também tem o direito de expor ali a sua placa, a sua propaganda, enfim, né? Então também tem que plantar a árvore adequada para que contemporize isso. E vocês podem olhar na Rua 15, onde tem o banco, que o banco não está muito aí com a fachada do banco e a propaganda, as árvores estão bacanas, bem sadias, né? E nos outros lugares, algumas já não existem mais, foram substituídas aí talvez para aquela mais adequada para preservar a fachada da loja. Na Rua 7, por exemplo, lá onde está o DENIT, né,
Cenourama 7, né? Então lá aquelas árvores, lá tá aquela cibipiruna, aquelas figueiras totalmente preservadas na frente. Olha, já estão, essas árvores estão lá, acho que há 40 ou 50 anos. Que era o padrão da Rua 7, né? Tem uma cibipiruna aqui na frente do Hotel Plaza, e as demais já devagarinho foram sendo cortadas, algumas nem sempre foram substituídas, né? Que também tem aquele comerciante que também tem uma paixão, né? Pela árvore, ele também entende que ele vai fazer um paisagismo na frente da sua loja. E vou citar aqui o edifício Flamingo, lá no início da Alameda, com a Rua 15, onde o dono do prédio lá, ou alguém, plantou umas árvores adequadas, trabalhou, fez um paisagismo. Então é uma pessoa que tem uma visão diferente. Eu vou plantar aqui uma árvore adequada aqui. Ele adequou a arborização com... Adequou, maneja a árvore. Isso é um bom exemplo, né? Que tem que ser citado, né? E tem a sombra da espera da sinaleira também. Era uma ideia que a Caprena tinha de que em cada semáforo, onde fosse tecnicamente possível, tá? Se plantasse uma árvore para que o indivíduo, quando está ali para fazer a travessia da rua, né? Tivesse uma sombra para ficar guardando o sinal ficar verde. Que nosso verão não é fácil. No verão, principalmente. E a Rua 7, ali na esquina Canamide, que é onde tinha aquele automóvel velho ali, que tinha aquelas flores dentro, aquele Calhambeck, né? Acho que a gente fala no isso. tempo da Royal, né? No tempo da Royal. Acho ali. que aquele posto ali era da família Willich, se não me engano. Tinha a árvore perfeita, ela era perfeita, ela não soltava folha, ela tinha flores, ela soltava até um certo perfume, atraía abelhas, as raízes dela não estouravam a calçada, perfeita. E perfeitamente as pessoas aguardavam ali na sombra, esperando fazer a travessia. E num belo dia, num domingo de manhã, no dia 18 de abril de 2021, Olha. um cidadão, não foi a prefeitura, o cidadão se sentiu no direito, foi ali e cortou aquela árvore. Uau. E hoje só tem o toco lá, as pessoas ficam aguardando na sombra. Tá? Fico na sombra do poste, né? Na sombra assim, do poste, exatamente. Não foi plantado outra, não se sabe o motivo pelo qual ele cortou, porque ali nem fachada de loja tinha, né? A gente acha, assim, olhando a grosso modo, que foi colocado um front light ali. Mas nem assim aquela árvore estaria atrapalhando aquele front light, que ele está bem alto, né? Porque tem lugares que é impossível plantar árvore, porque elas atrapalham. Os outdoor, a Praça do Estudante, lá naquele contorno da Praça do Estudante, é o típico caso, cada vez por outra, na Semana do Meio Ambiente, vai lá, faz aquele plantio festivo, que a gente chama de plantio festivo, né? E plantam a árvore lá, e as árvores sempre estão quebradas, sempre desaparecem, porque ali tem uma grande quantidade de outdoor, e daí vai atrapalhar a visibilidade do outdoor. Mas aqui, especificamente na esquina da 7 Panamidec, nem isso atrapalhava. Talvez, essa árvore aí também é feia, vai lá e cortou, e tirou uma sombra social, porque ela tinha, não era só a questão da beleza, ela tinha uma função social muito importante. Inclusive a fiação ali, né, Léo, ela é baixa, e essa espécie, Viburno, aprendi contigo. Viburno, o nome da árvore. Ela tem um tamanho certo para não ir lá começar a interferir com a fiação, né? Ela fica abaixo ou acima? Fica abaixo, Abaixo. Uma árvore de crescimento lento, muito lento. A dona Hilda, que foi professora do Santo Antônio, aposentada, ela falou que já passava mais de 40 anos ali e aguardava embaixo daquela sombra. Né? Até ela se emocionou, chorou quando viu que tinha cortado a árvore. E a gente foi atrás das imagens, enfim, uma longa história aí que está rolando. Ainda abrimos uma demanda no Ministério Público, registramos queixa na delegacia, porque, além de tudo, foi um atentado contra o patrimônio público, né? E a coisa está andando. Vamos ver onde que isso vai parar. O mínimo que a gente pode fazer é espernear. Né? Legal. Muito bem. O que mais sobre a associação? Bom, o que eu queria lembrar, assim, é que desde o início, né, eu acho que foi nos anos 80, início a nossa primeira excursão, temos um programa de excursões. Como o Vanderlei falou antes, né, o cachorro, o gato, o bicho doméstico está aqui, diante dos nossos olhos. Então, se alguém dá um pontapé no cachorro, essa pessoa é imediatamente denunciada, porque alguém viu e
teve compaixão do cachorro. Isso não se faz, para que essa maldade, né? Mas o bichinho lá do mato, ninguém vê, longe dos olhos, como dizia a nossa falecida grande líder Lúcia Sevignani, a nossa botânica, longe dos olhos, longe do coração. Então precisa de alguém que também vá conhecer o que é o meio ambiente, vai conhecer algo que não está no dia a dia da circulação das pessoas. E aí surgiu um programa de excursões da Caprena. Se somarmos todas as excursões, algumas lotando ônibus de 44 lugares até quase 50 lugares. Houve uma histórica, a Reserva Indígena de Ibirama, nos anos 80 ainda para 90, com a presença do também falecido professor antropólogo da FURB, Sálvio Miller. Foram 2 ônibus. Então a gente até tentou se comunicar de um ônibus com outro por rádio, etc e tal, para o pessoal que estava no outro ônibus também ver as explicações que estavam sendo dadas no primeiro ônibus. Então já foram centenas e centenas de saídas a campo com prioridade para conhecer questões de interesse ambiental. Às vezes alguma questãozinha prosaica, por exemplo, lá pelos anos 90 surgiu a notícia que toda tardinha um gavião caçava pardal numa praça lá em Lages, não me lembro do nome da praça agora. Praça principal de Lages. João, tem um nome. Não consigo lembrar o nome. Praça principal de Lages. Os pardais todos chegavam numas árvores para pernoitar, dava aquele alvoroço, o pardal pulando para lá e para cá. Um detalhe, essas árvores não existem mais. Já cortaram? Faz tempo. Olha aí. E nós fomos a Lages, claro, não só por isso, mas incluindo essa atração, e vimos de fato o gavião. Depois de umas 2 investidas, na terceira investida ele conseguiu pegar o seu pardalzinho, pousou num salgueiro mais adiante e ficou lá depenando o pardalzinho e se alimentando dele. Fizemos excursões à região de Cubatão, em São Paulo. Estou falando lá das primeiras, dos anos 80 para 90. Na ocasião, a poluição do ar na cidade de Cubatão, em São Paulo, era tão forte que criou... surgiram casos de crianças nascendo com anencefalia num bairro, acho que se não me engano, Vila Paris de São Paulo. Lá fomos nós, todo mundo dentro do ônibus, fomos visitamos a COSIPA, né, que mostrou o que estava fazendo pelo meio ambiente, mas a gente sabia que eram ações assim ainda muito pífias para a ocasião, né. Subimos a pé a estrada velha de Cubatão para São Paulo, um asfalto que na época já estava desativado, e a rapaziada usando aquele asfalto serra abaixo para descer de carrinho de rolimã, né, que se diz, com aquelas rodinhas de rolamento, né? E aí vimos centenas de árvores mortas da Mata Atlântica pela poluição. Então nós procuramos levar as pessoas para conhecer essas questões ambientais, ou seja, aproximar os olhos das pessoas para poder valer aquele ditado, perto dos olhos, perto do coração. Atingir também, sem deixar de ser racional e científico, mas atingir o coração das pessoas. E como agora a questão ambiental está mais ou menos resolvida, mais ou menos, não está 100%, mas a questão da poluição está razoavelmente resolvida, o nosso rio Itajaí está menos poluído hoje do que nos anos 80. Menos. Nos anos 80 era tudo ia parar no rio. Serragem da serraria. Morria um porco, morria um cachorro, morria um bicho, era jogado no rio, né? Esgoto. Fora a indústria têxtil que... A indústria têxtil que coloria os nossos rios, né? O Garcia, etc. Então agora a gente está priorizando visitar também as unidades de conservação. E então continua, as excursões continuam hoje. E o grande diferencial dessas visitas da Caprena é que são visitas de caráter cultural. Ou seja, lá no destino a gente procura alguém que nos receba. Se for um parque nacional, o gestor do parque de preferência, né? Se for uma empresa, o gestor daquela empresa, né? E assim por diante. Se for uma outra atração, um museu, etc., né? Se ele for autoexplicativo, tudo bem, mas se não for, a gente sempre procura ter esse plus. Né? Fomos recebidos no Parque Nacional das Araucárias pelo próprio chefe do parque, né? Qual foi a última excursão agora? Nós fomos para RPPN dos papagaios de altitude em Urupema. Em Urupema. No centro de Urupema. Tem aquele espetáculo, é uma atração turística. Ó, mais um exemplo de natureza preservada movendo a economia de um local. Né? Então nós fomos lá no ônibus
E muitos desses locais que a gente foi pioneiramente, já quase não vamos mais, porque o turismo tomou conta e agora o local funciona assim, a atração funciona por si só. Serra do Rio do Rastro, antes de ser pavimentada, Morro da Igreja, né? Corvo Branco. Serra do Corvo Branco, descendo a pé, subindo a pé, muitas vezes a gente salta todo mundo do ônibus, ele desce 5 quilômetros e nós descemos a pé e embarcamos no ônibus lá embaixo, né? Ou subindo. Então, se vocês me ajudem, assim, mais algumas O Parque excursões. Nacional da Lagoa do Peixe. Parque Nacional da Conhecer Lagoa do Peixe. outro bioma, né? Um ambiente totalmente diferente. Mais alguma, Léo? Parque Nacional de Itatiaia, subimos o Pico das Agulhas, Aparados da Serra, no tempo que nada daquilo funcionava, agora está funcionando razoavelmente bem, né? Então a gente acompanhou tudo isso. Então é um programa muito bonito da Caprena, excursões, conhecer para preservar, aproximar os olhos daquilo, né, para preservar. E nessa última do mês passado, os papagaios de altitude, aquela revoada, que é um espetáculo. De uma espécie de papagaio em extinção, que é o charão, né? O ouvinte que estiver nos vendo, fica a sugestão, todos os anos, meses de abril e maio. Isso. Os papagaios saem do Rio Grande do Sul para procurar áreas de alimentação em Santa Catarina, e Urupema é um dos principais pontos para se alimentar de pinhão. Né? Mas também visitamos uma iniciativa muito bacana que foi feita lá, da Universidade de Passo Fundo, mas é uma associação, Associação dos Amigos do Meio Ambiente. Uma coisa assim. Lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E eles conseguiram adquirir uma área de 40 e poucos hectares, dos quais 36 só de araucária. Ali não se coleta mais pinhão. E o cálculo deles é de 50 toneladas por ano, tem ano que dá mais, tem ano que dá menos, de pinhão exclusivo para a fauna silvestre, né? Então, essa é uma ação da nossa entidade, que qualquer um pode participar, vai de 8, não é nem de 8 a 80, vai de 8 a 90. O mais idoso que participou das nossas excursões foi o grande historiador aqui de Blumenau, Frederico Killian, já falecido há mais de 20 anos, mas o seu Killian foi ao Pantanal Mato Grossense conosco com 88 anos. Subiu o Morro da Igreja conosco, claro, no ônibus, com 90 anos. Né? Então, eu gosto muito desse programa. A divulgação dessas atividades, essas excursões na rede social, sempre divulgada. Pelos canais da Caprena e, se possível, né, boca a boca. Aparece. O interessante, Floriberto, é que você emitir opinião sobre um assunto, você tem que conhecer um pouco. Então, muitas vezes você visita um local que diz assim, o Parque Nacional dos Aparados da Serra foi remodelado, adequado ao turismo. Você vai lá e visita, vê os pontos positivos e pontos negativos. Porque às vezes naquela ânsia de fazer que aquilo seja visto, ou aquela mercadoria ser vendida, né, que é a beleza cênica, o gestor acaba cometendo alguns erros, né? Acaba degradando ou estragando aquela beleza com excesso de infraestrutura que não precisa, excesso de cuidados, não que seja cuidados contra a segurança pública, mas excesso de estruturas que não precisariam ter. E se você vai visitar o local e começa a ter esse entendimento, você vê realmente, não, tem coisas que é um exagero. Né? E às vezes você entra num parque, um custo é altíssimo, mas é para manter aquela estrutura toda lá. Né? E às vezes esses valores altos dificultam o acesso à população a visitar, né? Esses locais. Né? Você só vai defender aquilo que você conhece. Né? Se emitir uma opinião, se uma área é bem cuidada ou mal cuidada, poderia ser feito diferente. Né? Na época, acho que foi a mesma excursão para ver o gavião predando pardal lá em Lages. A gente foi visitar, eu não me lembro qual era o nome da empresa de celulose gigantesca lá de Otacílio Costa. Mudou de nome umas 5 vezes. Hoje é Clabin, né? Na época era Manville, Olencraft. Esses nomes todos aí. Fomos visitar a empresa. E o que a empresa estava fazendo pelo meio ambiente? Só que antes de chegar na empresa, nós paramos na barranca do rio, Canoas, saltamos do ônibus, entramos no mato, chegamos até a beira do rio e vimos a saída do efluente da empresa, quer dizer, causando uma poluição, uma mancha, uma pluma de poluição que metal pesado, né?
tudo que pode se imaginar Trabalhar com numa madeira indústria é muito metal pesado. de beneficiamento de papel. Quer dizer, quando chegamos na empresa, a gente já tinha visto algo que ela fez, né? E assim a gente procura assim sempre mostrar os dois lados da questão. Numa das primeiras excursões aos aparados da Serra, fomos recebidos pela chefia do Parque Nacional. E o Parque Nacional, na época, estava abandonado, hoje está bem melhor. Mas, depois de ver o ponto de vista do gestor do parque, nos sentamos à beira do cânion do Tambezinho e tivemos uma palestra, todo mundo sentado na relva, ali vendo aquela cachoeira enorme como pano de fundo, uma palestra com o grande ambientalista gaúcho, o Augusto César Cunha Carneiro. Então ele mostrou o ponto de vista deles. E também vimos que a galera que acampava naquela região, simplesmente o que sobrava do acampamento ficava. Lata de cerveja, a lata ficava ali. Plástico. Papel, plástico. Nós chegamos a encher o bagageiro do ônibus da Folkman com o lixo recolhido naquele Parque Nacional. E fizemos uma exposição desse lixo no hall de entrada da FURB, que era onde é a nossa sede historicamente. Então são ações assim que, além de ir lá conhecer a realidade, ver o ponto de vista do gestor, ver o ponto de vista de quem está por fora da gestão, né? E sempre procurando esse diferencial, um plus que vai muito além da mera visita. E não deixa de ser algo lúdico, agradável, né? Como nos papagaios da altitude, ver aquela revoada em cima das cabeças da gente é de arrepiar, é um negócio impressionante. Porque hoje o problema, Loriberto, existe muito marketing verde, né? Que muitas empresas querem se colar imagens de cuidado com o planeta, esse problema do aquecimento, mudanças climáticas, e às vezes o que ela diz que faz não é bem tudo aquilo que ela faz, né? Tem muita maquiagem. E para você ter esse entendimento dessa maquiagem, você tem que ler, ver, conversar e visitar lugares. Aí você vai formando a sua opinião, vendo que não é bem aquilo que se diz que se faz, né? Existem empresas aí que fazem patrocínios em programas de rádios de grande porte, e aí ela faz lá toda uma propaganda, é uma empresa de alimentos, acho que é um dos maiores do planeta Terra, e aí você vai observar lá, ela tem 15 ações do Ministério Público Federal, que ela não está cumprindo os acordos que foi estipulado, rastreamento daquele rebanho bovino que é usado lá no abate. Então, de um lado tem toda uma propaganda, do outro lado tem umas ações lá que não se explicam, né? E se esticam. Então, as pessoas têm que analisar isso também. Mas é difícil hoje em dia você saber o que você está consumindo, se vem de um certo equilíbrio, ou menos impacto, ou de um grande impacto, ou uma camuflagem verde. Falta isso ainda para o cidadão poder ter um discernimento melhor da situação, né, do que ele consome. Dentro das políticas de sustentabilidade se fala muito do greenwashing. Isso. Né? Que é aquela pintura verde para você ficar aparentemente de ecológica da lavagem do dinheiro. Bem com o consumidor. Isso, exatamente. Como é que as pessoas podem ajudar a Caprena? Vamos lá. Olha, em primeiro lugar, procurando se filiar à entidade, porque quanto maior o número de filiados, mais independente a associação fica, né? Não fica dependente de doações de empresas ou coisa parecida. Não que nós não aceitemos, mas a gente sempre prefere ser independente. Participação nas atividades, né? Participação no encaminhamento de denúncias, ressalvado o aspecto de ele primeiro exercer a sua cidadania e ele tentando levar como cidadão, em caso de grande dificuldade, aí sim pedir a ajuda da gente. E por aí, acho que o Léo pode complementar bem melhor essa parte, né? Isso. Na real seria associar, né, Baca, não filiar. Né? É uma associação. Associar. A palavra, né? A gente precisa que as pessoas se associem mais na Caprena, porque precisa renovar, né, a nova geração, né, está vindo aí, precisa conhecer e precisa levar essa bandeira, continuar com essa bandeira. Então, se associando, pode entrar aí na internet e colocar a Caprena, nós temos o nosso site, e lá vai ter o e-mail, vai ter as formas de entrar em contato, pode participar das atividades de educação ambiental,
né, essas excursões aí, pedagógicas, culturais, né, são muito importantes, porque o conhecimento que se adquire é muito bom. Geralmente vão pessoas que têm um conhecimento, que transmitem um conhecimento, que transmitem um saber ali no local, vendo a situação, e esse que a pessoa não vai esquecer. É diferente de ver um filme ou ver alguma outra coisa, né? Vai lá, participa, se engaja, né? Se associa, né? E vem participar com a gente da diretoria, né? Porque, como falei no começo, que quando assumi a primeira vez, a Caprena estava em stand-by, né? E as pessoas não podem ficar ad eternum sempre se revezando na diretoria. Precisa de gente nova, né? Renovação. E a renovação, sim, já com algum conhecimento, né? A pessoa tem que ter um pouco de DNA, mas muito conhecimento também para poder tocar uma entidade, saber como lidar com o Ministério Público, com os governos, enfim, com as demandas, o que fazer, como se portar, e ter essa visão conservacionista, né? Que o principal objetivo da Caprena é o conservacionismo, né? Que o ambientalismo é uma luta, e dentro do ambientalismo está o conservacionismo, que é procurar conservar a maior quantidade, a maior área possível dos biomas, que é isso que vai sobrar no futuro, né? Seja através da RPPN, do Parque Nacional, né? Estadual, municipal, enfim, né? A RPPN significa Parque Natural. Reserva Particular do Patrimônio Natural. Isso. É uma unidade de proteção integral privada. Depende do livre-arbítrio do proprietário. Legal. Por exemplo, no off a gente já estava falando dela, mas se alguém que está nos ouvindo aqui quiser, tem uma propriedade herdada do pai, do avô, do bisavô, e não sabe o que fazer com ela porque há muita restrição legal, ou porque quer mesmo preservar, né, e não sabe nem como fazê-lo, ele pode garantir a perpetuidade daquela preservação, gravando, primeiro abrindo um processo junto ao governo federal, é um processo não muito complicado, ou estadual, é menos complicado, e em alguns municípios, em Curitiba tem, se não me engano, 48, quase 50 pequenas RPPNs reconhecidas pelo governo municipal, que se em valor de mercado isso geraria milhões de reais, centenas de milhões de reais é que é o valor daquilo, e está lá preservado. Mas você perguntou sobre o que se cada um pode fazer, eu me lembrei agora, há um projeto específico para esse ano, até o ano que vem, estamos com 49 anos, ano que vem a entidade vai fazer 50 anos, então queremos marcar isso com a edição de um livro, como o próprio nome diz, né, um livro de jubileu, assim, de ouro, e um livro de boa qualidade que conte essas histórias todas da Caprena, que conte tudo o que aconteceu. Pessoas que hoje são grandes líderes da comunidade, começaram lá com jovens, pequenininhos na Caprena, hoje são professores universitários, são grandes advogados ambientalistas, etc. Então, nós temos que fazer uma espécie de vaquinha, empresas que queiram colaborar com a confecção desse livro. Ele deverá ser feito pela editora que tem a maior experiência, tem o maior portfólio nacional em livros comemorativos, que é a editora Expressão, aqui de Santa Catarina, Florianópolis, né? A edição, não sei qual é a editora que eles vão escolher. Então, se quem quiser colaborar como pessoa física, quem quiser colaborar como empresa, né? Já foi dado o startup, né? O começo das adesões, né? Para sair um marco realmente dos 50 anos da entidade, né? Que vai ser muito especial, né? Onde cada um vai contar a sua história, o Léo vai contar a sua história, o Vanderlei vai contar a sua história, de todos os ex-presidentes, só não temos a presença aqui entre nós da Lúcia, todos os demais ainda estão vivos, alguns já chegando aos 80 anos, mas estão aí, né? Caso do professor Alceu Longo, e muitas imagens, né, de excursões em locais assim que hoje nem se concebe mais que aquilo que a gente viu na época existia. Não existe, né? Mais. Sim. Imagino. Não existe mais para o lado ruim, não existe mais para o lado bom. Por exemplo, uma poluição terrível, como era o caso de Cubatão, não existe mais.
Por outro lado, áreas bonitas que conhecemos, que depois foram destruídas, não existem mais. O Estreito do Rio Uruguai, por exemplo. Vocês estavam nessa, não? Submerso. Está debaixo da represa, das águas da represa de Itá. Quem viu, viu. Quem não viu, tchau, um abraço, nunca mais vai ver, né? Fomos correndo lá ver antes que a represa fechasse. Assim como em 82 visitamos as 7 quedas que ficaram afogadas debaixo das águas da barragem de Itaipu. Então, quem viu, viu. Quem não viu, tchau, um abraço. Então, são coisas que não existem mais e que vão constar essas imagens nesse livro dos 50 anos da Caprena. O ambientalismo e a conservação e preservação, se discute muito esse modelo econômico, né, e energético. Se há necessidade de fazer aquilo que foi feito há 30, 40, 50 anos, se ainda precisa fazer hoje ou tem outro formato, outra maneira. Isso a gente vê que a juventude questiona muito isso. Aí eu falo, a juventude, vocês podem estar conectados a esse aparelhinho aqui, que é um computador portátil, né? E saber ler e contactar. Mas se vocês tiverem experiência na presença física, em conversas, de reuniões, vocês vão ver que o resultado também é muito bom. E dá para fazer muita coisa. E diria assim, não é aquela frase, eu não tenho tempo. Você sempre tem tempo. Sempre você acha um tempinho para fazer alguma coisa e aí você consegue ainda manter a sua vida particular e profissional. E depois de você conseguir realizar certas coisas e ajudar, a satisfação é muito grande que você deixa um legado para a frente, né? Para o futuro, os descendentes que virão. Legal, legal. Doações. Recebe alguma coisa? Fora a parte financeira, obviamente, né? Sim. As outras doações também. Sócios empresas, por exemplo, o salário da secretária é mantido graças à participação de uma empresa que é associada, empresa associada, né? Legal. Então, doações para os mais diversos objetivos. No momento, talvez, o carro-chefe do que estamos precisando, né? Seria o Hoje livro dos temos 50 anos. as camisas da entidade, né, que a gente comercializa. Eu ia perguntar sobre a agenda, se a agenda existe ainda. Que era a agenda foi um projeto que se manteve por um bom tempo, né, Baca? Mas devido à circunstância desse computador portátil, ela perdeu um pouco sua função. E aí é uma decisão da diretoria partir por a confecção das camisas novamente. O mais bonito das agendas anuais, que temos quantas edições? Umas 15. Aproximadamente 15, ou perto de 20 temas edições. Muito específicos, né, Marco? Se escolhe um tema, os sócios são comunicados desse tema e eventuais outros contatos, simpatizantes. Por exemplo, a última que saiu em 2019, 2018. Mas ela é multianual, vai poder ser usada até o ano que vem, 2023 ainda. Eu acho que é isso aí. Era os pássaros da Mata Atlântica. Aves de Santa Catarina, sempre privilegiando nosso estado. Sim. Então, o pessoal sai fotografando. Claro que um amador vai competir com um profissional com aquela pele desse tamanho, mas se procura selecionar sempre o maior número possível de fotos do maior número possível de pessoas. Então, envolve centenas de pessoas que vão à cata das imagens. Há uma seleção, e dessa seleção, as fotos selecionadas são encaminhadas ao especialista. O especialista, gratuitamente, por trabalho voluntário de cortesia para a Caprena, identifica aquelas espécies e a foto da espécie sai na agenda. Foto tal, autor tal, local da fotografia e o nome científico da espécie. O Léo acho que foi quem mais tocou as agendas até hoje. E essas fotos, muitas delas a gente vai ver no livro depois também. Vão ser reproduzidas, sim, com certeza. Lá. Ainda temos agendas para comercializar, que são agendas cadernos, né, que não tem data fixa, você coloca a data. Isso vai ser uma bíblia, né? Tomara que chegue só as histórias, né, de cada presidente. Isso aí, vai né? ser um trabalho bem complexo de espremer. Se tiver que fazer cortes agora, vamos colocar tudo isso em 144 páginas, não vai ser fácil. É muita informação, muita foto. Mas faz uma segunda edição depois, 50 mais 1, 50 mais 2, né? Mais alguma coisa sobre a agenda que tu te lembra, assim? Os temas. Concursos, temas, né? Flores e frutos. Fungos. Borboletas, fungos. Fungos, foi uma agenda bonita sobre os fungos de Santa Catarina. Muito bonito. Insetos.
É uma surpresa grande quando a gente começa a observar as fotos, a qualidade das fotos. Interessante que o fotógrafo, quando ele entra e a foto dele aparece, aquela satisfação é grande, né? Ele teve aquele momento, aquele exato momento, ele achou, ele estava com a máquina e fez o clique certo. Então, só ele conseguiu pegar naquele momento. Se você tem uma agenda da Caprena na sua mão, pode estar certo que para essa agenda chegar na sua mão, isso envolveu centenas de pessoas que se mobilizaram, foram atrás de um tema, fotografaram, enviaram a foto e a foto foi identificada e publicada, né? Então, a agenda em si já é, digamos assim, um instrumento de educação ambiental, mas é um instrumento confeccionado a N mãos. Eu diria centenas de pessoas. Que bacana. Muito bem. Então é isso. Gente, nós estamos lá. João, quanto tempo nós estamos aí, João? 1h40. 1h40 já conversando. E eu acho que nós poderemos fazer uma segunda edição, uma terceira edição, porque história não vai faltar. Aliás, já vamos deixar aqui, se Deus permitir até lá, vamos fazer uma edição comemorativa aos 50 anos. Uau, né? Olha, sim. Um especial, talvez até ao vivo, né? Um episódio ao vivo aí para a gente reforçar todo esse trabalho que a Caprena vem fazendo aí, né? Bom, vamos para os serviços então, redes sociais. Nós vamos encontrar a Caprena, Facebook, Instagram, tem um grupo de WhatsApp também. Tem WhatsApp também. Tá, isso tudo encontra e tem um site. E tem um site. E o site. Isso tudo encontra, como acessar o WhatsApp também, encontra tudo no site. Digitar Acaprena, depois talvez dê para projetar aqui, tá aqui. Acaprena, N-A de natureza. Muita gente confunde com MA de meio ambiente. Não, é com N de neném. Legal. Natureza, Associação Catarinense de Preservação. Digitando lá, chega. E se alguém quiser colaborar com esse livro, ele não vai ser barato, porque vai ser uma edição comemorativa, vai ter que ser um livro de boa qualidade. Então, quem puder assim se interessar, né, pessoa física e jurídica, né, vamos precisar levantar. Vai constar, né, os patrocinadores, né, bacana no livro. Isso. Sim. Então é um sistema que a editora Expressão está montando de cotas de patrocínios de grandes, médios, pequenos patrocínios e apoio individual, né? De repente que é alguém... sempre bem-vindo. Vou colaborar com 3 exemplares. Colabora com 3 exemplares. Claro, vai pagar mais do que ele vai valer, mas justamente para poder viabilizar, né, a edição desse livro comemorativo. Que bacana. Legal. Uma palavrinha final de cada um ainda. Léo. É isso, então. Agradecer o espaço aqui, né? E dizer que a luta, ela não cessa, né? É uma luta que é o mar batendo no rochedo, ele nunca para. Ele vai batendo, vai transformando, né? Aquele rochedo pode virar pedregulho, pode virar areia, mas ele nunca cessa. E a nossa luta é assim, porque o meio ambiente... E muitas vezes a pessoa acha que meio ambiente, natureza é mato, né? É floresta, é mato. Não, meio ambiente é tudo. No momento que eu estou respirando aqui, eu já estou fazendo parte do meio ambiente. Porque esse ar tem toda uma consequência, toda uma atividade por trás dele para que esse ar esteja aqui. Então o meio ambiente é o todo, não é só a floresta. Então... A gente luta pelo todo, luta pelo ar que eu estou respirando na cidade, pela água que é consumida na cidade, porque no momento que eu estou preservando o bioma, estou preservando a floresta, lá na cabeceira do rio eu estou preservando a água, e a água de classe 1 que acaba drenando aqui na cidade, que acaba sendo consumida aqui pela cidade. Então, pensar como um todo, agir localmente, né? E olhar com muito carinho, sim, aquela árvore lá no meu quintal, lá na frente da minha calçada, né? Lá na minha rua, e tratar ela com muito zelo, com muito cuidado, tá? Muitas vezes não ficar esperando que o poder público vai lá e faz. Pega lá a tua tesoura, o teu serrote, vai lá, trabalha ela, cuida dela, porque o resultado vai vir. Cedo ou tarde, aquela ave vai chegar na tua janela e vai cantar para te agradecer. Legal. Vanderlei. Olha, o chamamento é esse, as pessoas participarem, né? O espaço está aberto.
Vão lá na entidade conhecer, entre nas redes sociais para ver o que já foi feito, de várias ações, né, Baca? Teve até aquela campanha contra a caça da baleia, acho que foi década de 80 ou 70, a Caprena participou, e tantas outras ações que a gente fez. A gente agradece o espaço do seu programa, Heriberto, de poder falar um pouquinho da 49 entidade. Anos e muita história. Pouco menos de 2 horas não é fácil, né? Tem informações, muita informação. 2 minutos por ano, nem isso. E eu acho assim que a gente tem que achar uma sustentabilidade e um equilíbrio, porque nós estamos no momento de 2022 que a gente não, o gestor, as pessoas não podem pensar como se estivesse pensando na década de 70, 60, 50, quando ocorria uma abundância dos bens da natureza, né? Tinha muita abundância e fartura e se desperdiçava muito. Hoje em dia a gente tem que repensar no que vai usar, mesmo o país sendo quase continental, né? O norte é uma coisa, o nordeste é outra, o centro, o sul é outro, mas eu acho que a gente tem que repensar e achar um equilíbrio. Sabendo usar, não vai faltar. Eu acho que essa é a premissa. Legal. Bom, eu encerraria lembrando o que falava o José Lutzenberger, né, um grande ativista ambiental gaúcho, foi ministro do Meio Ambiente também. Ele comparava as ações ambientais a um rio. Quer dizer, o rio corre inexoravelmente para o mar, mas a gente vai tentar fazer o maior número possível de redemoinhos para retardar, né, esse processo de degradação até que se chegue a uma nova civilização que saiba conviver com o meio ambiente. Então, se muita coisa melhorou, esses exemplos que falamos antes, né? A grande poluição de Cubatão, que estava fazendo crianças nascer sem cérebro lá, devido à poluição do ar. Isso melhorou. A vegetação em Blumenau, se olharmos fotos da década de 1970, Blumenau tinha menos florestas ao redor da cidade do que hoje. Então, a população triplicou, quadruplicou, mas também a cobertura florestal melhorou. Não com aquela qualidade original ainda, vai levar no mínimo mais um século para chegar àquela qualidade original, mas está melhorando. Mas, em nível global, planetário, aí a situação realmente está grave. Não é à toa que o Fórum de Davos, que está começando nesse momento que estamos gravando esse programa, o Fórum de Davos lá na Suíça, está colocando em prioridade máxima a questão do ESG, a sustentabilidade. Como um planeta com quase 8 bilhões de pessoas, consumindo cada vez mais e uma economia crescendo cada vez mais, mas o planeta não cresce junto, o planeta é finito. Então, é o grande desafio. A biodiversidade mundial está numa ameaça assim, terrível. Em 40 anos, a metade dos mamíferos que existiam no planeta, há apenas 40 anos, não existem mais. Elefantes, eu não me lembro agora dos números de cor, mas existia 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de elefantes na África. Hoje a população é contada em algumas dezenas de milhares. Ou seja, isso é uma hecatombe ambiental e isso está acontecendo no mundo todo. A Amazônia continua sendo destruída a passos largos e não precisava ser assim. A questão ambiental, muitas vezes, ela pode ser até... Nós conseguimos cuidar do meio ambiente gastando menos. Né? Vou só encerrar com esse exemplo bem prosaico. E como compensação ambiental pela implantação do Porto de Navegantes, isso já faz 10, 15 anos, uma das compensações foi que o Porto ficou de financiar aquelas passarelas de pedestres para passar por cima das dunas de Navegantes e chegar até a praia. Ótimo, muito bacana. Só que essas passarelas poderiam ser diminuídas pela metade. Cada 2 ruas, uma passarela. Ou seja, nós diminuímos o movimento de pessoas ali naquelas dunas, espantamos menos a fauna que ainda existe naquelas dunas, e esse benefício ambiental sai pela metade do preço que seriam construídas a metade das passarelas. Então, assim como nas passarelas, existem obras gigantescas que podem ser mais baratas, mas com criatividade ambiental, chegar ao mesmo resultado por um preço menor. Então é só questão de ficar antenados, ficar com o olho nisso. Mas o que mais nos preocupa no momento é a situação planetária global. A biodiversidade está implodindo, os limites do planeta já foram atingidos, uma série de países
Se depender do mundo todo viver de acordo com o padrão de consumo daqueles países, o planeta não dá conta. Imagina se todo mundo consumisse o que se consome os norte-americanos. Precisaríamos de 7, 8 planetas né? Terra para dar conta. Para dar conta desse consumo. Então a mensagem é essa. Localmente a gente está fazendo a nossa parte, muitas vitórias são conquistadas. Mas agora é a nossa nave espacial que está em jogo. É o Titanic que periga afundar e é esse que nós temos que cuidar agora. Aí, obviamente, não vai ser a Caprena aqui, mas milhares de esforços espalhados pelo mundo todo vão poder salvar o Titanic. Legal. O planeta Titanic. Era isso. Uau, que bate-papo, gente. Estou assim, extasiado aqui com tanta coisa bacana aqui que a gente conversou. Agradecer mais uma vez por terem aceito vir até aqui. Nós que agradecemos a oportunidade. Trazer toda essa riqueza de informação, de conteúdo. Certamente o pessoal que vai nos consumir depois, é a moda agora, né? Nas mídias sociais, né? Também vai curtir bastante, né? E quem sabe a gente consegue também com isso sensibilizar novos adeptos aí que venham a se associar também à Caprena. É o desejo, é uma das propostas que a gente tem aqui com o podcast também, né? De mobilizar mais pessoas aí em prol de causas, né? Entre elas, obviamente, da natureza, do meio ambiente, né? Bom, antes de encerrar, eu ainda quero presenteá-los. Não é muita coisa, mas sempre a turma leva alguma coisinha para casa, né? Devemos ter trazido nosso presente para ele também. Eu quero deixar para vocês um mousepad com a logo Tava precisando. Olha aí, ó. Muito bom. Não és o primeiro a dizer isso aqui, né, João? Tô sem. De cada dois diz, puxa, tava precisando de um. Aquele já estava assim, né? O antigão já estava levantando voo. Já então, assim, fica uma lembrancinha do nosso encontro aqui. E ao final também de cada um de nossos episódios, eu sempre deixo uma dica de leitura aí para os nossos seguidores aí. Esse livro, Gestão da Comunicação, Terceiro Setor, Organizações Não Governamentais, Responsabilidade Social e Novas Formas de Cidadania. Esse livro foi organizado pela professora Maria Cristina Castilho Costa. É um conteúdo bastante interessante para quem é gestor aí de organização, porque muitas vezes a gente tem dificuldade na comunicação. A gente faz de um jeito, mas ela também poderia ser efetuada diferente. Legal? É isso, gente. Agradeço mais uma vez. Pessoal, até a próxima semana. Muito obrigado. Valeu.